Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urbanview, um novo olhar sobre a cidade. E o nosso convidado de hoje é o advogado Marcos Augusto Pérez, consultor nas áreas de infraestrutura, PPPs, que são parcerias público-privadas, e concessões. Doutor Marcos, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, ouvintes aí, telespectadores da UTV, Urbanview. da UTV aqui do programa Urbanview. Estamos aqui também com a Sandra Lanza, que está ao nosso lado. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, bem-vindo. E que bom estar aqui com vocês em mais uma edição do Urbanview. Já estou aqui a postos, você que está nos assistindo ao vivo pelo site da UTV, basta você fazer o seu login lá no site, é muito fácil, você vai receber uma senha lá no teu e-mail, você vai participar ao vivo com a gente, então sejam bem-vindos. Muito bem. O nosso olhar da semana, que é o tema aqui que norteia o nosso bate-papo, aqui a nossa entrevista com o Dr. Marcos, é CEPACs. CEPACs, esse é o nome da... CEPACs, eles podem viabilizar grandes modais de transporte urbano nas metrópoles? Então, para você que está aí nos assistindo e não sabe o que são CEPACs, que está aí na tela, você vai descobrir em breve. Nós vamos conversar com o Dr. Marcos sobre, hoje, entre outros assuntos no programa de hoje, sobre a emissão de CEPACs é uma alternativa para se captar recursos a serem aplicados em investimentos públicos de revitalização ou reestruturação? Outra questão, as operações urbanas consorciadas são caminho para recuperar áreas degradadas nas grandes cidades? Quem regula e fiscaliza esses CEPACs? Esses são títulos, como títulos eles podem ser negociados no mercado secundário? Essas e outras questões a gente vai debater no programa de hoje e a Sandra vai convidar você a participar aqui ao vivo, online, na nossa enquete. Verdade, a gente sempre faz uma perguntinha que você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br, que tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Lá no final do programa a gente traz o resultado e o nosso entrevistado dá uma visão geral aí sobre esses números da nossa enquete. A pergunta de hoje para você votar: parcerias público-privadas são o caminho para desenvolver mais rapidamente as metrópoles? São três opções. Sim, estas parcerias são a solução para acelerar a melhoria das cidades. Sim, mas apenas para recuperar áreas degradadas. E a terceira opção: não, infraestrutura é dever do Estado. Estou aguardando a sua participação. Lá no finalzinho do programa a gente traz o resultado. Muito bem, vamos iniciar nossa entrevista com o Dr. Marcos Augusto aqui, justamente perguntando para ele, para explicar para quem está nos assistindo, o que são os CEPACs, conhecidos como Certificados de Potencial Adicional de Construção, e como eles interagem com as operações urbanas, Dr. Marcos? Olha, os CEPACs eles são títulos emitidos pela administração pública que conferem ao seu portador a possibilidade de construir adicionalmente, construir mais do que a regulamentação urbana normalmente o permite construir. Dessa maneira, ele só pode ser emitido no âmbito de uma operação urbana. A operação urbana consiste em um conjunto de medidas tomadas pela administração pública, com base numa lei votada na Câmara Municipal, com vistas à recuperação, à reurbanização de uma determinada área na cidade. Então, eu quero reorganizar essa área na cidade, eu quero adensar uma determinada área na cidade, eu quero, a partir desse adensamento, promover novos investimentos imobiliários, eu quero realizar ali a recuperação de uma área pode entrar a questão da recuperação de uma área, inclusive degradada, que está um pouco abandonada, como tem muitas áreas aqui em São Paulo. Claro, né? Claro. Especialmente para isso. A operação urbana é voltada especialmente para um melhor aproveitamento de uma determinada área na metrópole. Não é só em São Paulo, todas as grandes metrópoles brasileiras têm o problema de acumular gigantescas áreas degradadas. No mundo afora isso ocorre também, não só no Brasil, e a operação urbana é um instituto jurídico, né, que permite que você
reorganize o tecido da metrópole. Então o CEPAC ele só existe, ele só é originado único e exclusivamente por uma operação urbana. Sim. Se não houver essa operação urbana, não existe CEPAC. Há necessidade de uma operação urbana. Que é, por sua vez, uma iniciativa da Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal aprovam uma lei que regulamenta uma determinada operação urbana. São Paulo tem exemplo de operações urbanas já em execução. Eu ia perguntar para você, porque eu tenho aqui na minha cabeça a operação urbana Águas Espraiadas. Água Espraiada. Cita alguns exemplos e basicamente, digamos, o que você... Temos duas grandes operações urbanas em São Paulo em execução. Água Espraiada e Faria Lima, né, a Faria Lima que acabou redundando na nova Faria Lima, no prolongamento da avenida, em toda uma reocupação daquela região na cidade. O mesmo ocorreu com a Água Espraiada. Agora, há outras grandes operações urbanas já votadas pela Câmara Municipal, mas ainda não em execução. Então, você vai... O prefeito municipal promete também a revisão do plano diretor e a revisão dessas operações urbanas para que, dentro daquele projeto bastante interessante do Arco do Futuro, se façam novas operações urbanas na cidade. Então, há a promessa aí de uma operação urbana Lapa-Brás, até com a expectativa de que aqueles trilhos ali que dividem o bairro da Água Branca, né, eles sejam enterrados, né, passem por debaixo e toda aquela faixa passe a ser aproveitada pelas pessoas, pelo mercado imobiliário como um todo. Muito bem. E, quer dizer, de maneira geral, então a gente pode dizer que a operação urbana é um modelo bem sucedido dentro da administração pública? É um modelo novo, ainda é um modelo em gestação, digamos assim, né? Já é novo do ponto de vista histórico, né? Nós temos aí dois exemplos em São Paulo, temos um exemplo muito interessante no Rio de Janeiro, que é aquela operação do Porto Maravilha, talvez que mais tem a ver com o tema que eu vim discutir hoje, que é o Porto Maravilha, e não as operações de São Paulo, porque ali, efetivamente, há a expectativa de se usar a receita dos CEPACs, da comercialização dos CEPACs, da venda dos CEPACs, para obras de infraestrutura, inclusive obras de infraestrutura de transporte. Há ali um VLT, que é um trenzinho de superfície que vai rodar em todo o centro histórico do Rio, ali, toda essa região do Porto Maravilha, que em parte será financiado por recursos angariados pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro via a emissão de CEPACs. Agora, a gente sabe que o CEPAC, não, quer dizer, a gente sabe, não, desculpa, acho que eu sei, né, pelo menos que o CEPAC, os maiores interessados no CEPAC são as construtoras, né, quer dizer, então elas têm uma área, elas querem lançar um empreendimento imobiliário, elas vão à prefeitura, compram esses títulos, CEPACs, e com isso, se numa determinada ela podia fazer um prédio de 10 andares, por exemplo, ela pode passar a fazer um prédio de 15 andares, ou se ela ia construir 3 torres, ela pode construir 4 torres, quer dizer, ela muda um pouco, digamos, o zoneamento. Então, grandes interessados são as construtoras. Então, a gente já sabe que as beneficiárias iniciais desse processo são as construtoras. O uso desse dinheiro, da venda desses títulos, já está determinado no planejamento da operação urbana? Pois é, ele já está determinado no planejamento da operação urbana. Então, por exemplo, para você financiar a obra de um VLT ou a obra de um metrô por meio da emissão de CEPAC, a própria operação urbana já deve prever a utilização desses recursos para a realização daquela obra de infraestrutura. É muito importante que o poder público ele realize as promessas que ele faz à iniciativa privada no momento em que ele divulga uma operação urbana. Na verdade, você, como construtor, como empreendedor imobiliário, vai se interessar por aquele título e vai se interessar por edificar naquela região na medida em que o poder público cumpra as promessas que fez. Porque senão o seu prédio vai ficar num lugar que não tem uma avenida, num lugar que não tem um parque, num lugar que não tem um metrô, como
Essa leitura sua é interessante, né? Porque ao longo do tempo, assim que a gente tem conversado, houveram muitas críticas, inclusive, à questão dos CEPACs, porque parecia ser algo que beneficiava mais as construtoras, né? Que poderiam, com isso, construir mais, enquanto que o dinheiro vindo desses CEPACs vai servir para largar a avenida ou para reformar alguma coisa dentro do bairro. Mas essa visão que você está trazendo é interessante a partir do momento que interessa sim ao construtor, não só porque ele pode construir, mas também porque valoriza a área onde está o empreendimento dele. Valoriza a área, ele só vai investir na área se a área tiver algum potencial de valorização. Então a operação urbana, ela é em si uma parceria entre o poder público que quer mudar a configuração daquela região dentro da cidade e o particular que quer aquelas mudanças justamente porque com as mudanças o seu investimento vai ser melhor sucedido, mais bem sucedido do que seria se não houvesse aquelas mudanças urbanas. Né? E ainda antes de a gente entrar nesse assunto principal do nosso programa, que é a possibilidade de uso desses CEPACs para investimentos na imobilidade urbana, eu tenho uma questão aqui que diz assim: as operações urbanas consorciadas são um caminho para recuperar áreas degradadas nas grandes cidades? Primeira pergunta eu faço assim: operações urbanas consorciadas é a mesma coisa que operações urbanas ou é a mesma coisa? É o nome completo dela? É o nome completo, Tá. É o nome e o sobrenome. É o nome e o sobrenome. Mas ela ainda tem sido em São Paulo, você está sendo essa área da Água Branca aí, né? Porque Águas Espraiadas, na verdade, não era uma área degradada. Não, mas havia a intenção de se reurbanizar, digamos, aquela área por meio da edificação aí de uma nova avenida e a partir aí da exploração imobiliária do entorno e o adensamento daquela região, o que efetivamente tem ocorrido. Né? Essas operações são operações que estão em marcha, né? É bom compreender isso. Uma transformação urbana não ocorre num estalar de dedos. É necessário anos para que o mercado se reacomode, se interesse por investir naquela região e isso se dá progressivamente, inclusive na medida em que o poder público efetivamente cumpre as promessas que fez de reurbanizar, de reconfigurar toda aquela região. Hoje na vinda ali, jornalista Roberto Marinho, antiga Águas Espraiadas, está se construindo um VLT ali, né? Tá uma grande obra ali, erguendo grandes arcos de concreto ali para passagem de um VLT. Isso daí também é fruto do planejamento dessa operação? Não. Essa, eu não sei se é um VLT ou se é um monorail, algo assim, mas essa obra não, essa obra é do governo do estado. E com recurso do governo do estado, ao que eu sei, não há nada na operação urbana que possibilite, pelo menos até agora, gastos com serviços de transporte coletivo na cidade. Há uma prestação de contas da Prefeitura de São Paulo do dinheiro que entrou nessa operação urbana e de como ele foi aplicado? Tudo isso é muito transparente. É que a gente não tem muito... o hábito de cobrar, de verificar, né? De verificar. Mas tudo isso é muito transparente, até porque no caso da comercialização de CEPACs, a CVM, né, que controla todo o mercado financeiro no Brasil, ela fiscaliza, ela acompanha a emissão, a venda e inclusive a aplicação desses CEPACs para o destino, né? A aplicação dos recursos angariados com o CEPAC na operação urbana. Agora, também, além disso, tem o Tribunal de Contas do município, a Câmara Municipal, os próprios interessados na operação urbana, que é o mercado imobiliário. Né? Então, a Prefeitura de São Paulo, ela tem uma política de estocar os CEPACs da operação urbana e ir vendendo-os gradativamente. Porque entende a Prefeitura que se ela coloca todos os CEPACs de uma vez à venda, o valor dos CEPACs cai, né? Porque o mercado não tem capacidade de absorver todos os CEPACs e realizar todos os empreendimentos de uma única vez. Então ela vai na medida da necessidade, na medida que ela nota a necessidade do mercado, né? A vontade do mercado de empreender, e que o valor dos CEPACs atinge um valor desejável para ela
Prefeitura de São Paulo, e indiretamente para nós, cidadãos do município de São Paulo, ela realiza os leilões. Que interessante, quer dizer, a prefeitura, por exemplo, ela determina que para aquela operação vai ser determinado um número, que deve ser um volume financeiro de CEPAC. Isso mesmo, é feito um planejamento E ela vai financeiro. trabalhando isso de acordo com... Ela tem um olhar também para o mercado também. Ela tem um olhar para o mercado, porque ela não quer liquidar os estoques dela numa determinada operação todos de uma vez, porque senão sairia tudo a preço de banana. Né? Agora é engraçado você falou assim, quer dizer, isso é um título. Então uma construtora... Quando você fala que isso é regulado pela Comissão de Valores Imobiliários e existe um mercado desse CEPAC, isso significa, imaginava eu que, por exemplo, uma construtora comprava um X CEPACs para poder construir o tanto que ela precisava construir. Ela pode comprar mais e ficar com aquilo para negociar depois? Como é que funciona isso? Pode comprar mais se houver a possibilidade e ficar para negociar depois. Na operação do Porto Maravilha, adotou-se um outro approach. A Prefeitura do Rio não se movimentou da mesma maneira que se movimenta a Prefeitura de São Paulo. Lá, para viabilizar, como havia necessidade de se viabilizar de uma única vez um conjunto de investimentos, um conjunto de obras, até porque há prazos aí relacionados aos eventos como a Copa do Mundo, a Olimpíada, a Prefeitura fez a comercialização de uma grande tranche de CEPACs. Então, fez ao contrário do que faz a Prefeitura de São Paulo, que vende pequenos lotes, ela vendeu tudo de uma vez, fez um leilão todo de uma vez para grandes compradores e houve um grande comprador, não me lembro exatamente quem agora, mas houve um grande comprador, um fundo de investimento, comprou tudo, né? E hoje esse fundo de investimento, então, ele que está negociando. É ele que vai negociar com os futuros empreendedores ou não, ou ele mesmo vai empreender. E ele, obviamente, espera obter lucro nisso. Seguramente ele espera obter lucro com isso. Muito bem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dos benefícios que as pessoas, ou a população em geral, pode ter com o uso das CEPACs. Então, como ela é um título que gera um recurso para a administração pública, a administração pública ela pode fazer vários investimentos sociais no âmbito da operação urbana. A experiência que temos em São Paulo é de centralização disso mais nas obras viárias, mas efetivamente, uma vez que a lei e o regulamento da operação urbana permitam, eu posso fazer diferentes investimentos sociais naquela região. Eu posso construir parques, eu posso construir equipamentos públicos que a população se utilize, eu posso construir infraestrutura de transportes, tudo isso tem a ver com a realização dos objetivos de uma determinada operação urbana. Né? Eu posso construir um museu, eu posso construir um centro de exposições, eu posso promover uma reorganização daquela parte da metrópole em função do interesse da coletividade. Então, tudo, na verdade, quando se fala de uma operação urbana, tudo que ocorre na operação urbana tem que ser de interesse do povo e para benefício da população. O mercado, obviamente, se movimenta em torno da operação urbana com o intuito de lucro, mas esse lucro não pode impedir que a população goze dos benefícios da operação urbana. Longe do objetivo da legislação e das operações urbanas serem instrumentos para o enriquecimento do mercado. Não, o enriquecimento do mercado é que é um instrumento para a promoção em parceria de benefícios coletivos. Agora, os benefícios que são provocados, digamos, pelas suas operações urbanas, eles têm algum momento onde a sociedade pode participar, opinar, influir? Quer dizer, legal, a prefeitura vai fazer uma operação urbana nessa determinada região, pretende receber com isso X milhões de reais que ela pretende investir desta maneira, na melhoria viária, etc. e tal. Então, na formulação desse plano, tem algum momento onde a sociedade civil interage com esses interesses da prefeitura? Essa pergunta é interessantíssima, porque a população pode influenciar em todos os momentos na formulação desse plano. Então, há consultas públicas que são publicadas, há audiências públicas que são realizadas,
A lei é aprovada na Câmara Municipal, que é absolutamente permeável à influência dos cidadãos. Com mais organizados eles forem, mais os vereadores vão se importar com a opinião dos cidadãos. Então, há toda uma participação absolutamente necessária para que o planejamento que leva à operação urbana atenda efetivamente os interesses da coletividade. Claro, há governos que são mais democráticos, outros menos democráticos, há governos de esquerda, governos de direita, governos de todas as tendências. As matizes políticas e ideológicas. Né? Todas as tendências políticas. E isso vai variar um pouco em função dessa circunstância momentânea política. Agora, há instrumentos jurídicos, há uma legislação, inclusive no município de São Paulo, onde nós vivemos, muito intensa em relação aos instrumentos de participação popular da administração desse processo, e aí cabe à população se mobilizar e participar disso, né? Agora, doutor Marcos, vamos esclarecer aqui para a gente, para quem está nos assistindo, um pouquinho, talvez, pelo menos para mim, existe uma certa confusão entre os conceitos de PPP, parceria público-privada, e CEPAC. O CEPAC, que a gente está entendendo, então, é um título que a prefeitura emite, né, para executar uma operação urbana. Agora, a parceria público-privada, pelo menos que eu tenho conhecimento, é, por exemplo, se você tem que construir uma estrada, entra o governo junto com a iniciativa privada, o governo depois cede a estrada, enfim, é realmente uma obra que é feita em conjunto. Então, assim, estou correto? São essas diferenças de conceito? E como é que se misturam, num determinado momento, parcerias público-privadas com CEPACs? Essa outra pergunta muito interessante. No Brasil, nós chamamos tecnicamente, juridicamente, de PPP, duas modalidades de contrato, só isso. Um contrato chamado de concessão administrativa e outro contrato chamado de concessão patrocinada. Estou falando juridiquês do mais alto coturno aqui para vocês, né? Mas está simplificando para a gente, a gente agradece. Tentando simplificar. Então, PPPs no Brasil são esses dois contratos, né? Nada mais. No entanto, num sentido mais amplo, um sentido não técnico e não estritamente jurídico, nós podemos chamar de PPP toda e qualquer parceria que o poder público desenvolva com a iniciativa privada. E aí nós incluímos nisso os antigos contratos de concessão de serviço público, contratos de concessões de obra e outros empreendimentos, como também as operações urbanas consorciadas. Quer dizer, num sentido amplo, tudo é PPP. Lato sensu? Lato sensu. Tudo o que toda vez que a administração pública se emparcera em alguma medida com um particular para a realização de um empreendimento público, nós estamos no meio de uma PPP. Há países em que o conceito de PPP, o conceito jurídico de PPP é muito mais amplo do que no Brasil e abrange todas essas formas que nós aqui não classificamos em sentido estrito jurídico como PPP. Então, por isso, um pouco de confusão nessa área. Há um pouco de confusão porque muitas vezes o que a imprensa diz que é PPP ou o que um economista diz que é PPP não é exatamente aquilo que a lei brasileira diz que é PPP. Por quê? Muitos advogados, jornalistas e economistas acabam se utilizando desse conceito geral, lato sensu, como você disse, de PPP, e não do conceito estrito que está na legislação brasileira. Agora, como que essas coisas podem se associar? Né? Como essas coisas podem se associar? Então, podem se associar e, mais uma vez, o exemplo do Rio de Janeiro é bastante interessante nesse sentido. Lá há uma operação urbana nessa região portuária chamada Porto Maravilha, né? Em que se pretende promover a revitalização de toda uma região historicamente importante na cidade do Rio de Janeiro. Ok, esse é o desígnio da operação urbana consorciada. E para esse conjunto de intervenções que vai se realizar, a lei possibilitou ao município
comercializar os certificados de potencial adicional de construção, os CEPACs, né? Possibilitando, por exemplo, alguém construir ali uma torre de escritórios, ou um shopping, ou algo que leve ao adensamento daquela região, não nas conformidades específicas do que previa a legislação urbana, né? A legislação urbana vigente. Muito bem, ok. No âmbito dessas intervenções urbanas, alguns empreendimentos serão viabilizados por meio de parcerias público-privadas, em sentido estrito. Mais uma vez vem o exemplo do VLT, né, desse veículo leve sobre trilhos, que é a versão moderna do bonde, né, que eles vão instalar nessa região. Esse VLT vai ser objeto tanto a instalação, a construção, a implantação total desse VLT e a operação desse VLT depois vai ser viabilizado por meio de um contrato de PPP. Inclusive que já foi licitado, já tem vencedores, já devem ter começado a executar, inclusive, esse VLT a essas alturas do campeonato. Então, dentro da operação urbana, há algumas intervenções que vão ser realizadas pela iniciativa privada como empreendimento privado. Outras que serão realizadas pelo poder público como obrigação do poder público. E outras que, embora sejam obrigações do poder público, ele as realizará em parceria também com a iniciativa privada por meio de contratos de parceria público-privado como é o caso do VLT. Então, vamos um pouco mais a fundo nisso. Nós poderíamos imaginar que numa alteração da operação urbana Faria Lima ou numa nova operação urbana existente nessa região, a Prefeitura pudesse concorrer com o financiamento a Prefeitura de São Paulo pudesse concorrer com o financiamento de uma linha de metrô, ou de uma linha de monorail, ou de um VLT. É mais ou menos isso que se diz. Agora, como que o CEPAC entra no meio disso tudo? Como que o CEPAC entra no meio dessa coisa toda? O CEPAC, ele entra no meio dessa coisa toda porque nas PPPs, o poder público pode pagar diretamente ao concessionário uma determinada receita para que ele realize parte dos investimentos. Então, se os senhores imaginarem o seguinte, um investimento como um VLT ou um metrô é um investimento na casa das centenas de milhões de reais, ou dos bilhões de reais. Né? Está mais para bilhão do que centenas de milhões. Está mais para bilhão. A linha 6 do metrô que o governo do estado colocou em concorrência há pouco tempo tem investimento de, me parece que, 7, 8 bilhões de reais. Então, nesse nível de investimento, há poucos particulares que conseguem realizar esse investimento sozinhos, né? Alavancar todos esses recursos num banco para investirem num contrato público. Então, geralmente o que ocorre é uma partilha de investimentos, em que, na casa dos 3, 4, 5 bilhões, uma parte desses bilhões, é tanto dinheiro, né? Uma parte desses bilhões é investido diretamente pela administração pública, pelo governo, e uma outra parte pela iniciativa privada. Meio a meio, 60-40, 70-30, isso vai depender do planejamento de cada um desses empreendimentos, desses investimentos. Pois bem, uma parte desses investimentos, no que se refere à parte pública dos investimentos, pode ser feito via CEPAC. Ou seja, chegamos na grande questão do nosso programa, que é o Dei tema do uma nosso volta programa, enorme, né? claro. Hoje o tema do nosso programa, lembrando, o nosso olhar da semana é CEPACs. Eles podem viabilizar grandes modais de transporte urbano nas metrópoles. E se você chegou agora, nós estamos aqui entrevistando hoje o Dr. Marcos Augusto Pérez, advogado, consultor nas áreas de infraestrutura, PPPs e concessões. Então, é isso. Os CEPACs podem ajudar a viabilizar modais de transporte urbano como VLT, metrô, corredores de ônibus, enfim, uma série de coisas nas cidades. Então, eu acredito que sim. Há bastante tempo se fala no município de São Paulo, mais uma vez, vou dar como exemplo,
no concurso do município em relação ao financiamento do metrô. O município de São Paulo, há muitos anos, não é uma situação nova essa, enfrenta problemas de fechamento financeiro, de caixa, tem uma dívida grande que ele arrasta há muitos e muitos anos. Como é que um município tão endividado pode, então, investir em infraestrutura de transporte cara como é o metrô? E tão mais cara na cidade de São Paulo, porque na cidade de São Paulo as desapropriações são muito valiosas, são muito caras, né? Bem, o CEPAX talvez seja uma solução para que o município possa concorrer com esses investimentos e, na medida em que o município se alia ao Estado na realização dos investimentos, a tendência é que mais metrô exista, que mais monorail exista, que mais VLT exista, ou seja, que os tão reclamados investimentos em transporte coletivo acabem se viabilizando. Porque a gente vive hoje uma situação onde a reclamação é geral, né? O usuário de ônibus reclama da péssima qualidade do ônibus, inclusive um internauta mandou uma pergunta aqui, a Sandra me mostrou, eu acho que ele não é o nosso convidado, não é o especialista, mas em todo caso, até queria que você colocasse aqui a pergunta, Claro, Sandra. com o maior prazer. Primeiro eu quero mandar um abraço para duas pessoas que estão participando aqui com a gente, que é o Valdemar Faria, um abraço, e o Adriano Santos também. Ele coloca o seguinte, o Adriano: restringir caminhões em horários de pico durante a semana é solução para a mobilidade em grandes cidades? O nosso amigo, o Dr. Marcos, que é um especialista, né? não é o caso, não é um especialista no transporte urbano, é um advogado, mas se você quiser Mas ele responder, pode dar opinião, com dê sua certeza. opinião. Olha, nós estamos há algum tempo em São Paulo tratando da doença do nosso trânsito com esparadrapos, né? Sem uma resposta definitiva, sem uma resposta concreta que resolva o problema como um todo. Agora, é um remédio, né? Quando você tem dor de cabeça, você toma um analgésico, né? Agora, se a dor de cabeça é provocada por um câncer no cérebro, o analgésico pode resolver momentaneamente a sua dor, mas não vai resolver o seu problema. E neste caso aí, nós temos uma medida que é paliativa. Só que é um paliativo em São Paulo hoje é absolutamente essencial, porque se vocês imaginarem que os caminhões voltassem ao trânsito da cidade nesses horários... Se já está ruim, como é que ficaria se voltasse, né? A gente ficaria numa situação muito pior, né? Agora, às vezes as coisas precisam piorar um pouquinho para melhorarem depois, porque na vida de uma maneira geral e nas metrópoles, na vida das cidades isso não é diferente, as pessoas se acomodam a um determinado padrão de viver, de comportamento, né? E o paulistano está absolutamente habituado a pegar o seu carro na garagem e sair para a rua com o carro, ainda que o ponto de ônibus esteja a 2 quarteirões, ainda que o metrô esteja a 5 quarteirões. A comodidade e a necessidade de se chegar pontualmente em todos os lugares acaba fazendo com que o paulistano goste de usar o carro e tenha se habituado a utilizar o carro. Então, iniciativas como a dos corredores de ônibus, eu tenho ouvido muitas pessoas reclamarem dos corredores de ônibus. Por quê? Porque está asfixiando a situação de automóveis. O trânsito de automóveis na cidade. Mas, na verdade, é uma aposta na mudança de hábito. Aí vamos dizer assim, puxa, mas a mudança de hábito deveria anteceder a mudança de hábito uma grande infraestrutura em transporte coletivo na cidade. Mas aí nós ficamos em torno daquele dilema, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Outro dia, você vê que eu não sou especialista em transporte, né? Mas eu sou advogado, e advogado fala sobre qualquer coisa, você sabe disso, né? Então, outro dia eu vi um documentário na TV sobre uma cidade nos Estados Unidos, se não me engano, a cidade de Baltimore, que promoveu uma grande reestruturação urbana lá. E eles tomaram medidas que chocariam qualquer paulistano. Por exemplo, na região central da cidade, em que eles promoviam uma operação urbana,
né? Não chamam lá de operação urbana, mas é o que nós chamaríamos aqui de operação urbana. Eles tomaram algumas medidas radicais, como encurtar as vias públicas. Então, estreitaram as vias públicas. É uma cidade americana, né? Com hábitos americanos. Culturalmente acostumada a carros grandes, a pistas grandes. Acostumado aos SUVs, acostumado a pistas grandes, né? O americano gosta de usar o V6, né? Ou o V8, né? Então, acostumado a uma grande motorização. Então, eles estreitaram as vias públicas. Além disso, eles proibiram que os prédios que iam ser construídos ali tivessem garagens. Então, tinham que ter poucas garagens, né? E, com os recursos da operação urbana que eles fizeram, eles instalaram um VLT, um bondinho no centro, trafegando por todo esse bairro que foi objeto dessa experiência. As pessoas reclamaram muito. Eu vi entrevistas dos gerentes dessa operação dizendo que eles eram insultados no meio da rua. Que as pessoas falavam, olha, você vai acabar, o meu imóvel não vai valer nada. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que toda essa intervenção urbana contra o carro, né, contra o veículo, ela construiu um bairro que ficou super valorizado, porque houve um monte de pessoas que resolveram mudar para aquele bairro justamente porque elas não queriam andar de carro, elas queriam andar a pé, andar de bonde, andar de bicicleta. Isso foi muito atraente para elas, morar num bairro que tivesse uma infraestrutura mais humana, menos, ou digamos assim, mais europeia e menos norte-americana. E houve um boom de valorização, tamanho nessa região da cidade, que eles resolveram estender esse modelo para outros bairros e atualmente estão desenvolvendo esse tipo de reurbanização em outros bairros da cidade, em busca agora de uma cidade mais humana, de uma cidade em que o veículo, o automóvel não seja o principal meio de condução, mas isso é gradativo. Não se acontece. Para se fazer uma linha de metrô na cidade de São Paulo, demora-se 8 anos, 6 anos, 8 anos. Ou até mais. Ou até mais, né? Então, Mas não dá para esperar isso para depois Paulo, andar de transporte coletivo. Numa cidade grande como São Paulo, uma megalópole, não dar essa contrapartida, eu entendo que é o ovo ou galinha, ok, mas não dar essa contrapartida é uma forma interessante de solucionar o problema, porque as pessoas também precisam de soluções rápidas, senão também não tem para onde ir. Não sei, essa é a aposta que o prefeito está fazendo, eu não sei responder, né? O prefeito de São Paulo está fazendo essa aposta. Talvez ele aposte correto e daqui a alguns anos, quando ele for concorrer de novo à prefeitura, as pessoas vão votar nele. Talvez ele aposte errado. E aí daqui a alguns anos, quando ele for concorrer, as pessoas vão deixar de votar nele. Então essa que é Duas perguntas para a gente terminar o nosso Bronview, que está chegando no final. A primeira pergunta é o seguinte: você, como um profissional que trabalha, que é dedicado a estudar e conhece muito bem essa área, você acredita, em primeiro lugar, que PPPs, usos de CEPAC, são caminhos efetivos e eficientes para melhorar a mobilidade urbana, investir em obras que transformem a cidade? Eu, francamente, acho que é uma das grandes ferramentas que nós temos para utilizar e não utilizamos hoje na modernização das metrópoles. Essa era a minha segunda pergunta, que a minha pergunta era justamente essa. Você acredita que as prefeituras municipais, notadamente a Prefeitura de São Paulo, que é uma das que mais sofre com essa questão da mobilidade urbana, do transporte, necessidade de metrô, de trem, de VLT e toda essa coisa, você acha que essas prefeituras usam pouco poderiam usar mais? Não, devem usar mais, usam pouquíssimo, né? E quando usam, não usam neste sentido. Se eu uso para abrir uma avenida, eu estou dando maior possibilidade de que os carros ali trafeguem. Se a operação urbana resulta em prédios enormes, com 6, 8 andares de garagem, para onde que essa estrada vai nos levar? Vai nos levar a os prédios ficarem cheios de carros e as pessoas com os seus devidos
né? Carros no meio da rua, paradas. Meu escritório é na Avenida Paulista, num prédio até bastante bonito, só que atualmente, se eu sair do meu escritório às 7 horas da noite, eu pego um congestionamento na garagem. E acredito que muita gente que se instalou nesses prédios de 5 estrelas, AAA, que existem por aí, né? AAA, eles enfrentam esse mesmo dilema, né? Então, acho que nós chegamos num estágio em cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador e muitas outras no Brasil, em que é necessário ousar. Essa ousadia pode nos causar problemas. Mas se não houver ousadia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos sair da situação em que nós estamos. Não vamos sair do congestionamento. Há um aparente contrassenso da política do governo federal que estimula a entrada da classe C, D, classe média baixa no consumo, seja através de incentivos para a compra de linha branca, financiamento para a habitação e também na realização do sonho da compra do carro novo. Quer dizer, o carro no Brasil sempre foi um objeto de desejo e nos últimos 10 anos muito se fez, digamos assim, o governo federal pela indústria automobilística no sentido de baratear, reduzir IPI para se facilitar o acesso, até porque o governo federal acredita que isso é uma forma de manter a economia estimulada. Mas essa política do governo federal é uma política extremamente contrária ou oposta ao que prega o governo da Prefeitura de São Paulo, inclusive do mesmo partido, federal e São Paulo. Quer dizer, enquanto que o governo federal estimula a compra de carros, o uso de carros, o governo da Prefeitura Municipal de São Paulo quer restringir o número de carros. Você vê um contrassenso nessa... Olha, o carro no Brasil é caríssimo, né, comparado com outros países. Então, por mais estímulo que exista do governo federal, ele continua caro. As pessoas têm direito a comprar o que elas bem entendem, né? Comprar um carro, comprar uma geladeira, comprar um maço de cigarros. Acho que eu sou um liberal nesse sentido. Agora, do ponto de vista da organização urbana, e essa responsabilidade de organização urbana, por mais que a União, por mais que o governo federal ele ajude, ele auxilie, essa responsabilidade é uma responsabilidade dos municípios no Brasil. A organização urbana deve ser cuidada por alguém, né? Então, se há prioridade para o uso do veículo, há cidades que podem se organizar com o uso do veículo particular. Brasília, quando foi concebida na década de 50, 60 do século passado, foi concebida como uma cidade para o uso do carro, do veículo particular. E todos acharam isso a quinta maravilha, né? Porque a grande maioria das cidades norte-americanas são organizadas dessa maneira e algumas delas funcionam. Cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Porto Alegre, como Curitiba, como Belo Horizonte, as grandes cidades brasileiras estão asfixiadas pelo automóvel. E nós temos que buscar soluções, né? Temos que buscar soluções. As políticas de incentivo momentâneo do governo federal para um ou outro setor da indústria podem, em alguma medida, contrariar essas prioridades, mas se o município quiser regular o transporte, regular a ocupação das vias públicas, regular o urbanismo, né, conforme deve, conforme seus objetivos, nada o impede de fazer, né? E as pessoas vão fazer uma conta. Olha, vale a pena eu financiar um automóvel, por mais barato que seja, para ficar 2 horas no trânsito, enquanto que pegando o ônibus no corredor, ou pegando o metrô, ou pegando um outro modal de transporte coletivo, eu chego em 1 hora no meu trabalho, eu faço tudo que eu faço mais rapidamente do que faria com o meu veículo particular. Há alguns que não vão desistir do veículo particular, porque adoram o veículo particular. Eu acho até que me incluo entre eles. Até pela questão cultural, né? A grande maioria das pessoas provavelmente vai ser mais racional e vai optar pelo transporte coletivo. Quanto mais gente optar pelo transporte coletivo,
mais gente a gritar pela qualidade do transporte coletivo e seguramente melhor o transporte coletivo será. Muito bem, nosso programa Urban View de hoje está chegando ao final, o nosso tempo está praticamente estourado, então vou pedir rapidamente para a Sandra consultar a nossa enquete aqui para ver o resultado online aqui no computador Vamos lá, dela. então, resultado The Flash hoje. Enquete, a pergunta era: parcerias público-privadas são o caminho para desenvolver mais rapidamente as metrópoles? 7% disseram sim, mas apenas para recuperar áreas degradadas. 14% disseram não, a infraestrutura é dever do Estado. E a maioria, 79%, diz sim, estas parcerias são a solução para acelerar a melhoria das cidades. O que você acha do resultado? Eu acho que eu fui convincente, porque é isso que eu defendi durante todo esse tempo. Ele nos convenceu e convenceu a todo o nosso Funcionou, público. então. Né? Que bom. Muito bem, a gente conversou no Urban View de hoje com o advogado Marcos Augusto Pérez, consultor nas áreas de infraestrutura, parcerias público-privadas e concessões. Eu agradeço muito a presença do Dr. Marcos aqui, é a segunda vez que ele vem no Urban View, a segunda vez que ele abrilhanta aqui o nosso programa, com explicações aí concisas e muito boas sobre o tema. Eu que agradeço, Bem-vindo, é um volte prazer vir sempre. aqui. E agora a Sandra vai contar para vocês o que vai acontecer no Urban View da semana que vem. Então não percam na próxima quarta-feira o programa Urban View, que vai conversar com Rodrigo Alves, da MZ Group, com o tema O Mercado de Capitais Hoje, por que investir em ações e por que agora? Bom, então estamos combinados na próxima quarta-feira, às 17 horas, aqui na UTV. A gente se vê lá. Tchau! Gente, obrigado pela audiência. O Urban View volta semana que vem, quarta-feira, 17 horas, com mais uma edição ao vivo. Até lá. Até lá.